Hoje vamos fazer pão integral. Então, ó, aqui temos farinha integral. Não tem farinha branca aqui, só farinha integral. O sal, eu vou usar açúcar mascavo, mas você pode usar açúcar branco ou mel. Vou usar um ovo, o nosso fermento biológico, óleo, é o óleo de cozinha mesmo, e 300 ml de água morna. Começo sempre ativando o meu fermento. É uma leve ativada, uns 15 minutinhos, só para você testar se o seu fermento tá bom. Então, eu coloquei 10 gramas de fermento biológico, uma pitadinha do açúcar mascavo e uma pitadinha de sal. Aí, eu ponho, daqueles 300 ml, eu já ponho aqui um pouquinho de água, tá? Uns 50 ml. E vamos deixar ele agir 15 minutinhos, tá? É o suficiente para ele agir. Meu fermento já agiu, então eu vou incorporar os outros ingredientes. Ó, eu vou colocar aqui óleo. Gente, eu tô usando óleo de soja mesmo, óleo de cozinha. Se você quiser, pode usar óleo de girassol, eu tô usando de soja. Um ovo, para trazer um pouco de macieza nessa massa. O restante do nosso açúcar mascavo. Eu vou pôr mais uma pitadinha de sal aqui. Olha, não se preocupe, é que eu não tô falando a quantidade, vai estar escrito aí na descrição do vídeo, tá? E o restante da nossa água morninha. Deixa eu quebrar esse ovo aqui, ó. Ó, vamos misturando aqui. Hoje tá frio, então eu tô usando uma água morninha pra ativar o nosso fermento e ajudar aqui no crescimento desse nosso pãozinho. Agora, nós vamos começar a incorporar a nossa farinha integral. Eu já vou começar com a mão mesmo, tá? Eu tô fazendo esse pão aqui pra mim, tá? Então, se você for fazer pra vender, quiser usar luva, ou higieniza muito bem as suas mãos, corte suas unhas bem curtinhas e faça a higienização das suas mãos. Ó, vamos colocando a farinha, vamos incorporando a farinha aos poucos, tá? É um pãozinho grande, não é um pão pequeno, não. Se você quiser, você pode dividir essa massa, tá? Ó. Eu vou indo com a mão, que eu acho mais prático. Você pode ir com uma espátula, até onde a espátula começar a grudar e não dá mais pra continuar com a espátula. Vamos na massa. Incorporando essa farinha. Ó, a massa ainda tá bem grudenta. Eu vou incorporar aqui, ó, 2 colheres de sopa de linhaça. Hidratada, tá? A minha linhaça, eu deixei ela a noite toda hidratando na geladeira. Pra que eu hidratei? Porque eu não quero que depois ela tire a umidade da nossa massa, tá? Se você não quiser colocar grão, se quiser só integral, não coloca. Pula essa fase aqui de colocar a linhaça, tá? Você faz sem a linhaça. Vamos colocar mais farinha aqui e vamos amassando. Quando a nossa massa começar a desgrudar da mão, ó, prefiro fazer o seguinte. Colocar a farinha aqui na nossa bancada. Pôr a massa aqui na bancada. E trabalhar com as 2 mãos. Pode passar um pouco de farinha aqui na mão. Tirar o excesso dessa farinha aqui na mão. Ó, que aí começa a... Tira o excesso e passa um pouco de farinha na mão, que daí vai grudando menos, tá? E vamos sovar essa massa, tá? Ui, desculpa aí, gente, bati o braço aqui no fogão.
Ó, vamos sovar até incorporar toda essa farinha. Eu tô usando aqui, em média, 550, você vai usar entre 550 e 600 gramas de farinha. Não vamos colocar, não vai colocar farinha até essa massa ficar dura, porque pro nosso pão não ficar pesado, ficar duro, cheio de farinha. Então, vamos fazer uma massa, uma massa mais leve aqui, tá? Vou virar assim, arrumar, que eu tô com tripé aqui, ó. É um pão grandinho, viu? Não é um pão tão pequeno, não. Ó. Agora, ó, a massa incorporou bem, tá vendo? A farinha. Vamos deixar esse pão descansar por 40 minutos ou até ele dobrar de tamanho. Se tiver frio aí, coloca no micro-ondas, coloca no forno com a luz ligada, tá? Pra ele ficar quentinho e crescer até dobrar de tamanho o nosso pãozinho integral de linhaça. Mais uma massa aí apaixonante, hein? Voltei ele para a mesma bacia onde eu amassei. Vou cobrir aqui, ó, com um paninho. E ele vai ficar crescendo aqui por entre 30 minutos, 40, até ele dobrar de tamanho. 30 minutos depois, e olhem o tamanho da nossa massa. Cresceu e muito. Ó, eu vou usar uma forma retangular, que eu vou fazer... Eu vou escrever aí na descrição a medida dessa forma, tá? Que eu vou fazer um pão de forma grande. Vou fazer um pão só. Então, vamos pôr a mão na massa, né? Vou ensinar aqui vocês uma forma de vocês fazerem esse pão sem usar o rolo, tá? Sem dificuldade pra gente enrolar essa massa, ó. Vamos pôr essa massa aqui em cima da bancada. Tô apaixonada por essa massa. Eu abro um pouco ela assim com os dedos, ó. Meus dedos estão enfarinhados, tem farinha aqui embaixo. Ó. Você pode até colocar a forma assim, ó, pra saber se você tá fazendo do tamanho da forma. Ó, aí você vem aqui, dá uma viradinha. Deixa eu puxar mais pra cá, pra você ver inteiro, né? Ó. E fecha aqui, ó. E vai virando delicadamente essa massa, ó. Não põe muita farinha embaixo, pro seu pão não ficar muito enfarinhado. Vai virando ela delicadamente. Eu acho esse jeito aqui até mais fácil, que eu não perco aquela maciez, aquele monte de bolha. Virou, aqui na junção, você vem aqui, ó, e aperta mesmo, como se fosse fazer uma costura. Ó. Tem coisa melhor do que fazer pão? Eu amo fazer pão. Então, ó, eu faço como se fosse uma costura mesmo. Que esse lado vai pra baixo. Vai ficar embaixo da forma. Aí, ó, a gente dá uma comprimidinha aqui nele. Pega a nossa forma. Ó, tá vendo? Que ele tá... Se ele passar um pouquinho, você vem aqui... Se ele passar um pouquinho do tamanho da forma, ó. Você vem aqui nas laterais e dá uma apertadinha assim, ó. E... põe na forma. Aí, ó, ficou o tamanho da forma. Certinho, né? Agora, ó, a gente vai deixar ele crescer por mais meia hora. Até ele passar um pouquinho da altura da nossa forma. Uma meia hora, ele já cresceu. E aí, nós vamos levar para o forno. 30 minutos depois, olha aí, ó. Pãozinho cresceu, gostoso. Agora, ó, a gente pega uma manteiga derretida ou margarina, tá? Pode ser com sal, sem sal. E vamos espalhar aqui em cima desse pão, ó.
Vamos passar aqui, ó, pincelar uma manteiguinha pra dar aquela caramelizada aqui em cima do nosso pão. Pode passar também a hora que tirar ele do forno, pra ele ficar macio. Se quiser passar um ovo aqui por cima, pincelar um ovo aqui por cima também pode, tá? É que ele já... A gente não precisa dar cor pra esse pão, né? Ele já tá... Ó, pega umas sementinhas secas de linhaça e, ó... espalha aqui por cima, ó. Pouquinho, só pra fazer um efeito. Agora, forno a 200 graus. Esse pão vai assar? Vai depender do seu forno, mas eu acho que 35, 40 minutos ele já vai estar pronto. A hora que eu tirar do forno, eu vou falar pra vocês quanto tempo ele ficou no meu forno. Mas antes que isso, é impossível ele ficar, tá? Agora essa belezura vai pro forno. Meia hora depois, olha aí nosso pãozinho. Agora eu vou tirar ele da forma e vou colocar aqui, ó, em cima dessa gradezinha, pra ele passar todo o vapor. Se você não tiver grade, pega assim, ó, a grade do fogão e coloca o pão em cima da grade do fogão. Importante ele respirar pra esfriar. Olhem essa delícia. Tá muito fofinho, muito fofinho. Ah, eu vou cortar, vou deixar esfriar. Não corte ele quente, deixa ele esfriar. Aguenta a emoção, espera uns 30, 40 minutos antes de cortar, para ele começar a esfriar por dentro, porque o pão a gente tira do forno, mas lá dentro a temperatura interna ainda continua muito alta. E aí, se você cortar, ele vai embatumar, tá? Vai ficar aquele pão embatumado, e você vai falar, nossa, meu pão embatumou. Não é que ele embatumou, você cortou ele quente. E aqui está o nosso pão. Olha que pão fofinho. Ó, eu até cortei aqui, ó, pra vocês verem. Ó, muito fofinho. Muito saboroso. Gente, que receita deliciosa. Eu já passei uma manteiguinha aqui, vou ser feliz provando o meu pão com cafezinho. Eu espero que vocês façam, curta, comenta, compartilha, porque essa receita é de dar água na boca. Bora fazer pão? Vem comigo que vai ter várias receitas de pães aqui. Fui!